E que dia? Hoje? Isso aí tem que ser falado toda hora, todo minuto. A gente não consegue voltar para mudar o que já foi feito, né? Então, daqui para frente, primeiro dia, e assim vai. O grupo de Amor Exige. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Muito bom. Aqui hoje vocês são as pessoas mais importantes, porque nos remete a quando nós viemos também tomar coragem para a gente se tratar, né? Então sejam bem-vindos. Espero que não tenham vindo só para a reunião do Dr. Daniel, mas os que vieram para isso, depois só pode retornarem para ver como é que o grupo trabalha, ok? O nosso grupo é um grupo de trabalho, somos todos voluntários, aqui não somos irmanados com a igreja nem nada, né? O fato de estarmos aqui na igreja, a maioria dos grupos de amor exigente fica em igreja, não sei se vocês perceberam, né? Porque eles dão lugar para a gente, mas todas as religiões, raça, então vai estar difícil. E nós aqui somos todos voluntários, não recebemos absolutamente nada para estarmos aqui, muito pelo contrário, cada vez que quarta-feira para a gente é um dia sagrado, né? Porque a gente vem, aprende e passa também a nossa experiência para vocês. Eu tenho 14 anos de grupo, meu filho já está em recuperação há 4 anos e o grupo funciona, desde que a gente faça a coisa certa, né? Nossas bases são os 12 princípios básicos. Nós estamos no mês 4, pais e filhos não são iguais, que é o princípio valorizador. E os 12 princípios éticos familiares, que é falado na última semana, que é a obediência, respeitar e cumprir as regras dos grupos onde se vive e atua. Aqui o nosso grupo nós temos, assim, prezamos muito o sigilo, né? Por isso que a gente pede que o que você... Cadê o sigilo aqui? O que você fala aqui, o que você ouve aqui e quem você vê aqui é que permanece. Nós levamos isso muito a sério, porque tem muitas pessoas que ficam com vergonha de vir ao grupo, porque vai encontrar um parente, uma pessoa conhecida, mas vocês fiquem tranquilos. Todo mundo já sabe, só a gente é que não sabe, tá? Então venham tranquilamente, aqui nós vamos aprender como fazer o nosso amor exigente funcionar. Nós temos aqui o Só por Hoje, né, da Sobriedade, que em setembro foi formado esse grupo, e eu convido a todos os dependentes químicos que estão em recuperação a virem assistir uma reunião aqui do grupo de sobriedade, tá? É sempre nas quartas-feiras, juntos com as reuniões das familiares. Nós temos também outros 2 grupos que foram fundados pela mesma fundadora desse grupo aqui há 32 anos atrás. Nós temos 32 anos. E ela também criou o grupo do Calvário e o do Itaim, que funcionam na parte da tarde. Então, quem quiser conhecer, lá é só família, lá não tem sociedade. Tá, os endereços estão aí na página nossa do Amor Exigente. Nós temos também uma página no Facebook. Essa página no Facebook vocês vão ler muitas coisas que são postadas, vão aprender algumas coisas, e se precisarem fazer alguma pergunta, podem fazer que um dos coordenadores entra para responder. Tá? Nós estamos sempre com um dos coordenadores sempre olhando. E graças a todos,
Nós ganhamos uma página no YouTube que estão reportagens, palestras, outros vídeos, tudo sobre amor exigente. Vocês podem entrar lá, dê uma assinatura lá para que vocês possam receber as coisas mais atualizadas do grupo. Nós temos também a sacolinha. Cadê a sacolinha? Aqui. Nós passamos a sacolinha para que vocês depositem aqui para a gente o que é que vocês recompensam pelo nosso trabalho. Porque com essa sacolinha que a gente tem os chás, os bolos, as bolachas, cursos para os coordenadores e nós fazemos pagamento da FEAE todo mês e também nós ajudamos a igreja, né, dentro do possível, e tudo vem dessa sacolinha, tá? Congressos, tudo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso. Bom, eu vou falar hoje sobre o quarto princípio valorizador. Pais e filhos não são iguais. Os pais precisam ser pais, para que os filhos possam ser filhos. Pai é guia, orientador, legislador, deve conduzir o filho, criando regras que sejam respeitadas e que vão prepará-los para enfrentar o mundo. Não estamos pregando autoritarismo. Falamos de autoridade de adultos coerentes, competentes, que querem o melhor para o desenvolvimento completo da personalidade do filho. Estamos tratando da disciplina ministrada por pais que dirigem o lar com firmeza e sabedoria, buscando proteger e orientar o filho, alicerçados em valores éticos e morais nos quais acreditam. Se nasce obediente ou se aprende? Muitos pais lamentam que seus filhos sejam desobedientes e se perguntam por que saíram assim. Alguns pensam que é questão de sorte e invejam os filhos de seus parentes ou vizinhos, que são melhores que os seus. Entretanto, ainda que por temperamento, há crianças mais inquietas que outras. Hoje está claro que a influência de fatores genéticos ou hereditários é pouco relevante no caso das virtudes humanas. A obediência também se aprende. Não colocamos em dúvida a boa vontade dos pais, nem que fazem todo o possível para educar adequadamente. O problema está em que ninguém nos ensinou como devemos tratar ou educar os filhos. Parece que se pensa que educar é uma ciência infusa que não requer aprendizagem. Como pais, devemos aprender a educar. Na vida, nos preparamos para tudo. Fazemos curso para aprender a dirigir, para aprender a cozinhar, e inclusive, quando compramos um cão, lemos um livro sobre a melhor forma de adestrar-lhe. Entretanto, com a educação de nossos filhos, procedemos ao acaso. E ao não ter confiança em como devemos atuar, nos resulta difícil adotar decisões e exercer a autoridade com nossos filhos. Além disso, nos últimos anos, esteve muito difundida a ideia de que para que os filhos sejam felizes, não devemos reprimir-lhes, mas que devemos deixar-lhes que se desenvolvam com espontaneidade e liberdade. No entanto, a disciplina e a autoridade são necessárias para o equilíbrio psicológico da criança. Deem-lhe segurança e estabilidade, deem em ordem a sua vida e ofereçam-lhe imagens de pais firmes e seguros, aos quais pode tomar como modelos. Quando os pais se mostram indecisos quanto à forma de tratar os seus filhos, estes o captam e isso afeta os seus próprios sentimentos
segurança e bem-estar. Por isso, quando os pais se mostram indefesos, ofereçam aos seus filhos uma fabulosa oportunidade, indecisos. Por isso, quando os pais se mostram indecisos, oferecem a seus filhos uma fabulosa oportunidade de comportar-se de maneira caprichosa e desobediente. Nós estamos no princípio. Essa aqui é a revista do Alcolice Gente. Vocês conseguem comprar, essa é a desse mês. Quem já tem assinatura pode até falar como que a revista é excelente. E para poder fazer a assinatura dela, é só entrar no nosso Facebook que tem um caminho lá. São R$100 por ano e vem uma revistinha do AE todo mês. Nós estamos na segunda semana, que é o princípio do enfoque eu e o outro. Então, para pensarmos, a liberdade dos seus filhos está atrelada a direitos e deveres? Qual foi a melhor decisão que você tomou para influenciar o processo de autodestruição de seu dependente químico? Sofremos com o medo de mudar e de não gostar do que virá? Isso nós temos que parar e pensar. Para a espiritualidade, eu vou ler um trecho de um autor que eu amo de paixão, o livro O Profeta. Não sei quem conhece. É um livro que vem tratando de todos os assuntos que se conhece. Então, e uma mulher que carregava seu filho nos braços, disse: fala-nos dos filhos. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis otorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás, e não se demora com os dias passados. Vós sois o arco dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo, se senta no infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável. É realmente uma coisa que a gente ilustra bem o nosso princípio do mês. Vamos rezar? Não precisa sair para fazer a roda, né? A gente faz. Tem mais coisa. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria. Só por hoje.
E antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria aqui fazer um convite a vocês para o nosso próximo evento, né, fora aí das reuniões regulares que acontecem nesse grupo toda quarta-feira, das 20 às 22 horas. A gente organiza palestras como esta aqui 5 vezes ao ano, né, que são abertas a todos, independentemente de participarem regularmente ou não do grupo. E uma vez por ano, a gente organiza um workshop de dia inteiro que vai acontecer no próximo dia 25 de maio. Então, nós vamos distribuir aqui para vocês um folder aí, tem algumas pessoas que vão circular aí para que todo mundo receba. Eu queria aqui rapidamente detalhar o conteúdo para que vocês entendam melhor do que se trata, né? O nosso grupo, ele pertence à Federação de Amor Exigente. A Federação organiza cursos. Nós temos em agosto o Congresso do Amor Exigente, que ocorre a cada 2 anos. Este ano será na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, 8 a 11 de agosto. E uma vez por ano aqui, nós organizamos esse workshop que nós chamamos, e nós não usamos o nome de curso, porque a intenção aqui não é a gente dar aula, né? A intenção aqui é que quem vem tenha a oportunidade de fato conversar e debater com os palestrantes, ok? Então, apesar de o evento ocupar o sábado, o dia todo, né? Começa de manhã cedinho e nós vamos até às 6 horas da tarde, com apenas 4 blocos de conteúdo, ok? Esses 4 blocos, esse ano, a gente programou no primeiro a história da sobriedade, né? Nós temos 2 coordenadores da sobriedade convidados, né? O Cassiano e o Rodrigo, inclusive estão aqui hoje acompanhando. Por favor, levantem-se aí para o pessoal só reconhecer vocês, né? Eles são nossos convidados, né? A gente vai debater com eles como que é esse processo, né, de estar limpo e conseguir chegar na recuperação plena. Na segunda parte da manhã, nós vamos ter como convidado o Dr. Cláudio Jerônimo, né, um psiquiatra aí renomado, já foi diretor do programa Recomeço, do Hospital Cantareira, e ele vai vir falar com a gente sobre o tema das doenças sexualmente transmissíveis como comorbidade da dependência química. Esse é um problema que pouco se fala, para muitas pessoas é tabu, mas é um problema muito sério que a gente está querendo trazer aí à luz do dia. Na parte da tarde, nós vamos ter o Celso Carrefo, é um coordenador de Sertãozinho, para quem não conhece. Ele escreve muito bem, ele tem um blog, vocês podem ler o trabalho dele. Ele vai falar com a gente sobre os princípios éticos que nós temos no Amor Exigente. E o grande finale, no final da tarde, nós vamos ter aqui a Dona Mara. Para quem não conhece, a Dona Mara é cofundadora do Amor Exigente. Ela vai vir para contar para nós como é que nós devemos fazer para ser um bom voluntário. Não importa se chegou ontem e quer começar a pegar nessa estrada, ou se está aqui há mais tempo e quer aprender com ela, né? É uma pessoa iluminada que vai nos prestigiar aqui, ok? A programação detalhada, a inscrição, vocês têm os links aqui no folheto, né? Para quem tem smartphone, embaixo tem os QR codes, os códigos QR, você pode fotografar e acessar diretamente aí os links, né? A gente vai, nesse dia, para que ninguém precise se deslocar, nós vamos ter aqui, durante o dia todo, aqui um serviço de alimentação, incluindo coffee break, almoço, né? Para que tudo ocorra nesse espaço sem nenhuma grande interrupção, ok? Então, esse é o aviso que eu queria dar.
antes da gente apresentar o Daniel, tem mais um aviso. Pessoal, celulares desligados ou no modo vibra, para que a gente não atrapalhe o Daniel aqui na hora da palestra. A palestra está sendo filmada, tá? Com autorização do Dr. Daniel, e vai estar disponível também nos nossos canais do YouTube na outra semana. Para quem quiser rever, para quem quiser mostrar para alguém, realmente quem está aqui hoje vai ser premiado. Ele é um ótimo palestrante, a gente gosta muito dele. E é isso aí. Muito bem. Então, para quem não conhece o Dr. Daniel Cruz Cordeiro, ele é médico psiquiatra, diz ele que não é médico de verdade, né? Mas é só ele que acredita nisso. Ele é mestre em psiquiatria pela Universidade de Londres, atua como educador e terapeuta sexual e especialista em dependência química. Ele é um dos membros do UPSI e também membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. E a palestra hoje dele é sobre o uso de alucinógenos como tratamento para a dependência química. Esse é um tema que desperta paixões polêmicas. Tem gente usando substâncias como a ibogaína e o chá do Santo Daime, tecnicamente conhecido como chá de ayahuasca. E nós convidamos o Dr. Daniel para conhecer a verdade sobre esse tema. Como é que isso funciona ou não, tá certo? Então, sem mais, eu queria que vocês recebessem uma salva de palmas. Pessoal, boa noite. Queria agradecer o convite, eu acho que é a minha terceira vez aqui. Sempre uma honra. Obrigado especial para o Roberto e para a Gisela, que eu tenho um contato mais próximo e que acaba pela boca deles que eu recebo o convite. E sempre prazeroso. Não vou trazer a verdade, não. Vou trazer confusão para a cabeça das pessoas. A ideia é essa, tá? Vamos lá. Eu dei alguns temas, acho que foi discutido o que o Pedro poderia falar e acho que talvez a gente acabou escolhendo esse. Eu acho que é exatamente por isso, porque acaba sendo um assunto que é ainda muito polêmico. Vamos lá. Aqui. Não tenho conflito de interesse, tá, gente? Eu não recebo de indústria farmacêutica, não tenho nada que... Deixa eu primeiro se abrir lá perto. Então, assim, não recebo da indústria farmacêutica para falar a respeito de medicamentos. Se eu falar por acaso de algum remédio, eu não estou recebendo para isso. Isso não é uma propaganda da... Obrigado. Pode pular. Já me apresentaram, acho que a coisa talvez mais interessante, eu sempre acho que são os livros. Tem uma convidada super especial, que é a Alessandra Diel, que está morando em Portugal, está aqui hoje, parceiraça, minha sócia de 200 anos, mais ou menos, a gente tem 215, a gente se conhece há bastante tempo. Então, desses livros aí, a Alessandra está comigo em dois, desses dois aqui, acabaram de ser lançados, aqui na segunda edição, Emergências Psiquiátricas, e eu acho que talvez o mais interessante é o meu tempo de trabalho. Já passei por vários lugares que me dão alguma bagagem muito mais prática para se somar com o que eu tenho de teoria. Então eu acho que eu não fico só na teoria, né? Então vamos lá, próximo. Primeiro, alguns conceitos importantes. Essa aula, pessoal, ela não foi feita para cientistas, médicos, especialistas, ela foi feita para familiares, tá? Que eu acho que é a grande maioria das pessoas aqui hoje. Então trouxe os conceitos que para mim são conceitos simples, mas que talvez algumas pessoas não conheçam, não tenham ainda aqui. Primeira coisa, a dopamina nos faz sentir prazer. No cérebro a gente tem uma substância chamada dopamina, é um neurotransmissor, é um carteiro que leva a sensação prazerosa, principalmente no cérebro para a gente. Então, quando a gente passa por uma experiência prazerosa, essa substância faz a gente sentir prazer. Então, quando isso está em falta ou em falha, a gente pode estar com sintomas depressivos.
Tá? Então, é um exemplo. Quando a gente usa muito isso, a gente pode ter uma sensação que lembra a depressão. Por exemplo, usar muito a dopamina, por exemplo, usar uma droga, a cocaína, por exemplo, faz com que isso se gaste. Tá? E aí a gente fica com uma sensação de que falta prazer. De um modo geral, pessoal, a gente nasceu para sentir prazer. Tá? Então, o nosso organismo é feito para isso, para sentir prazer. Então a gente vai sempre sair de situações que são desagradáveis e procurar sensações agradáveis. Se está frio, a gente vai procurar ficar num lugar quentinho. Se está calor, a gente vai procurar um lugar que está mais arejado. Se a gente está com fome, a gente sai atrás de alimentos. Se é sede, é água. Então a gente vai sempre tentar satisfazer isso aí. Então, tem coisas que são mais prazerosas do que outras, tá, gente? Então, não dá para perceber a cara de alegria desta criança ao olhar o sorvete. Então, é um bom exemplo de prazer, tá? Então, existe um sistema no nosso cérebro que fala muito sobre isso, né? Então, o estresse e a compensação ou o prazer. Quanto mais estresse a gente passa, talvez maior a necessidade do nosso organismo procurar prazer. Próximo. Existem várias formas de sentir prazer e algumas causam dependência mais do que outras. Tá? Então, existem formas de sentir prazer. Isso é muito pessoal. Tem gente que sente muito prazer com bolo de chocolate. Tem gente que sente muito prazer com sexo. Tem gente que não gosta de sexo. Tem gente que não gosta de bolo de chocolate. Isso é muito pessoal. Droga, gente, é um anestésico. Tá? De um modo geral, a gente pode entender que a droga é um anestésico do mal, porque não resolve nada. Estou falando assim, resolução. Vou voltar aqui. O conceito de anestésico é o seguinte: pensar que eu vou aliviar um problema. Droga serve para isso, alivia. Álcool alivia. Tem um monte de gente que faz automedicação com substância. Tá? Só que, do ponto de vista médico, se eu usar um remédio, vou usar o termo droga, eu posso usar, por exemplo, para calmante. Eu posso tomar um calmante, um tarja preta, a vida inteira, para me aliviar de algum problema. Mas isso não está resolvendo o meu problema. Tá? Não estou falando só de drogas ilícitas, estou falando das lícitas, inclusive medicação. Se a gente... eu atendi um paciente hoje que falou assim: eu não quero tomar esse remédio, porque eu li na internet que tomar antidepressivo é para a vida inteira. Eu falei: não é para a vida inteira. Tem antidepressivo, tem depressão que é crônica, mas a grande maioria das depressões não é para sempre. A gente trata e depois a pessoa está boa, vai viver a sua vida sem remédio. Qual o problema? Muitas pessoas querem tratar só com remédio. Começa aí o X da questão, tá, gente? Eu não acredito em tratamentos unicamente medicamentosos, para nada. O Brasil foi o maior prescritor de remédio para emagrecer do mundo. O Brasil vendia remédio para emagrecer mais do que todos os outros países. Por que não funciona? Não funcionava e foi proibido durante algum tempo. Porque as pessoas queriam emagrecer, tomavam remédio, emagreciam, mas não faziam mudança de comportamento. Não fazia mudança de dieta, não fazia atividade física, emagrecia, parava de tomar o remédio e engordava tudo de novo. Efeito sanfona. Então, nesse sentido, eu posso usar remédio para emagrecer, calmante, drogas, álcool, qualquer outra coisa, como algo que não resolve. A gente está pensando em resoluções, tá? Não estou falando de droga para recreativa. Senão eu vou dizer assim: gente, não resolve tomar uma cervejinha. Cada um faz o que quiser da sua cervejinha. Mas se falar assim, eu tomo cervejinha para dormir, eu já fico preocupado. Porque já virou remédio. E um remédio que não vai resolver a insônia. Vamos lá. Dependência. Compulsão a realizar atividades apesar das consequências sobre o bem-estar físico, social, mental, espiritual e financeiro. É uma forma de pseudo-manejo. O que é pseudo-manejo? Alivia, mas não resolve. Pseudo, tá? Como se estivesse organizando, ajeitando, mas não está. É um jeito desadaptado de lidar com os obstáculos, administrar o estresse ou enfrentar traumas. Dependência. A gente pode ter vários tipos de dependência. Sexo compulsivo, dependência de jogo, comer compulsivo, dependência química, de internet, dependência de compra, amor patológico. Eu devia estar com fome, gente. Eu tive 2 vezes comer compulsivo. Estava pensando em comida. Olha só. Como a gente pensa muito que a dependência química, as dependências de modo geral, elas são como uma pizza. O que muda é o recheio. Então aqui embaixo é a minha necessidade de sentir prazer. Eu
tenho necessidade de sentir prazer. Nós todos temos. Algumas pessoas, até por questões hereditárias, genéticas, podem até ter mais. Mas, de modo geral, tem gente que vai escolher aqui o sabor que lhe convém, o sabor que está mais próximo, o sabor que talvez eu tenha aprendido dessa forma. O meu pai aliviava o estresse tomando um esquinho. Talvez eu tenha aprendido que o esquinho alivia o estresse. A minha mãe aliviava a tensão comendo. Talvez eu tenha aprendido que comer é uma maneira de aliviar estresse, ou ficar feliz, ou fazendo sexo, ou usando substâncias. De um modo geral, a gente pode chamar de droga qualquer coisa, se a gente usar isso aqui como prato principal do meu dia a dia. Esse slide é velho, mas eu continuo acreditando nisso, tá? Diabetes é uma doença, ninguém tem dúvida da diabetes. Eu estou falando para quem, de novo, essa aula é para a família. Então, qual que é a ideia? A gente passa no médico, recebe o diagnóstico, lê a respeito, faz mudança de comportamento. Algumas pessoas vão tomar remédio, a gente vai ter sempre a tentação, algumas pessoas vão cair, vai ficar feio igual esse pé, e a pessoa vai precisar de um tratamento, de uma internação, por exemplo. Então, ninguém tem dúvida de que diabetes é doença. Quando a gente fala de dependência química, as pessoas ficam em dúvida. Mas será que é doença? Será que não é coisa de vagabundo? Aí falta de... Sabe o que é isso? É falta de Jesus. Gente, tem vários conceitos para a gente pensar, né? Vamos pensar o seguinte. Passa no médico, recebe o diagnóstico, ou recebe de uma outra pessoa, não precisa ser de médico. Dependência química, a gente lê a respeito, vai fazer mudança de comportamento. Algumas pessoas vão precisar tomar remédio, a tentação vai sempre existir. Eu posso tirar uma carreirinha desse tamanho, ficar assim, e também precisar de tratamento, né? Eu não lembro de ter escutado alguém falando assim: olha só que esse diabético comeu açúcar, esse vagabundo tá... Não. Mas, de um modo geral, quando o dependente químico recai, a gente tem um peso moral muito grande em cima disso. Se tivesse força de vontade, não tinha recaído. Não é bem assim. Joga um desafio para todo mundo. Sabe aquela promessa que a gente faz na virada do ano? Em 2019 eu vou fazer diferente. Vocês já estão cumprindo ou vocês já recaíram naquela promessa? Eu sempre recaio, todo ano, né? Várias coisas que eu penso, na hora do pega para capar, eu recaio. Porque é difícil mudar comportamento. É muito difícil mudar comportamento. Então, o que a gente tem que... Eu estou pedindo para vocês o seguinte: levar em consideração que a diabetes é uma doença, que a dependência química não é tão diferente, né? Um é um pozinho branco, doce. O outro é um pozinho branco, amargo. São pozinhos brancos, cada um dentro da sua possibilidade, talvez não possa usar porque já está adoecido. Nem todo mundo que usa droga é dependente químico. Isso é importante, gente. Tem gente que vai usar droga e não vai se tornar dependente químico. Nós não podemos tratar todo mundo como se todo mundo fosse dependente químico. Isso é muito importante, tá? Usar aumenta a chance da doença se instalar, claro, né? Quanto mais eu como desorganizadamente, mais eu posso engordar. Quanto mais eu cheiro cocaína, mais eu posso ficar dependendo daquilo. Quanto mais eu tomo remédio para dormir, mais viciado em remédio para dormir eu posso ficar. Então, é a chance que pode acontecer quando a gente usa e cria-se um hábito. A quantidade ou a frequência não são as únicas preocupações. Aquele está bebendo todo dia, né? Está bebendo todo dia. É preocupante. Mas se a pessoa fala assim: mas eu bebo só de vez em quando, o que é pior para vocês? Beber todo dia ou beber uma vez por mês? O que vocês acham? Todo dia? Eu posso falar assim: essa moça ela pode tomar uma taça de vinho todo dia na hora do jantar. Tem médico que fala assim: é bom pro coração. Então não é ruim tomar uma taça de vinho para quem não é doente todo dia. Tem cardiologista que vai falar que pode. Ou essa moça, por exemplo, pode tomar uma taça de vinho desse tamanho uma vez por mês, pegar o carro e dirigir. Então, assim, olha só. Quando uma pessoa fala bebe todo dia ou bebe uma vez por mês, a gente tem que levar em consideração quanto que bebe e o que faz quando bebe. Se aquele beber coloca a pessoa em situação de risco. Eu posso beber esse tanto uma vez por mês, dirigir aqui na Avenida Paulista, atropelar um ciclista e arrancar o braço da pessoa. Aconteceu isso aqui. Aquele rapaz, ele não era dependente químico, não estava tremendo no dia que ele não bebia. Então, nós não podemos pensar o seguinte: ser dependente químico é pior do que fazer um uso que talvez seja um uso nocivo. Não dá para a gente identificar. Eu conheço muito dependente químico que
que se coloca bem menos em risco do que gente que só bebe de vez em quando. Até porque tem gente que aprende né? Se eu beber eu não vou dirigir, se eu fizer tal coisa eu não vou fazer tal coisa, que me coloca em risco. Isso é um conceito importante. Vamos falar da classificação internacional das doenças. O que torna uma pessoa dependente químico para os médicos? O que a gente leva em consideração quando a gente vai dar esse diagnóstico? Eu vou pular porque para cada um tem um slide, fica mais fácil. Primeiro, estreitamento do repertório. O que é isso? É uma tendência a utilizar a substância da mesma forma, tanto faz só ou acompanhado, em dias úteis ou finais de semana. O padrão vai ficando rígido, estreitado, estereotipado. Isso quer dizer o quê? Tanto faz se é segunda ou se é domingo, a pessoa toma 1 litro de pinga. Tanto faz se tem outras pessoas ou se está tomando sozinho, vai tomar 1 litro de pinga. Não muda muito. Quem é fumante vai fumar 20 cigarros por dia. Tanto faz se vai ter outras pessoas fumando junto. Pode até acontecer que, se tiver determinadas situações, até aumenta a quantidade de cigarro. Então, esse é um conceito importante. Quanto mais tempo a pessoa usa, mais ela vai ficando com o repertório empobrecido. De um modo geral, pessoal, isso aqui é uma das coisas mais importantes quando a gente pensa no tratamento da dependência química, que é dar à pessoa um enriquecimento do repertório. O que é isso? Se ele parar de usar, está resolvido. Não vai estar resolvido. A pessoa, a base do tratamento é a gente oferecer para a pessoa coisas que sejam prazerosas, para enriquecer a vida, a ponto daquela droga que estava sendo diariamente utilizada começar a perder a graça. Porque eu estou sentindo prazer com outras coisas. Eu falei do prazer como algo importante, eu estou falando para vocês que tirar a droga por tirar e não colocar algo de volta aumenta a chance da gente trocar uma coisa por outra. Mas ainda bem que eles agora não estão mais usando droga, está só comendo. Vai morrer do coração. Então, adianta só tirar a droga? A gente tem que fazer mudanças de comportamento. Por isso que eu queria que a gente pensasse o tempo todo que não é a droga, é o que a gente faz com as substâncias, inclusive comida. Tá? Existe aqui, na tolerância, a perda ou a diminuição da sensibilidade aos efeitos, ou a necessidade de usar doses cada vez maiores. Ninguém nasce tomando 1 litro de pinga. Ao longo de anos eu vou aumentando a dose, Antigamente, doutor, eu tomava 1 comprimido para dormir, agora eu estou precisando tomar 2. Isso é tolerância, quando a gente aumenta a dose para conseguir o mesmo efeito. Existe aqui a saliência do uso. O que é isso? A perda do controle sobre o uso. Eu saí de casa para tomar uma dose e não voltei para casa porque virou uma garrafa inteira, tá? Então, é usar mais do que o planejado, usar por mais tempo, o tempo para obter, para usar e o tempo para se restabelecer daquele uso estão tomando muito das minhas 24 horas. Isso é uma pista de que a pessoa está se tornando ou se tornou dependente química. Uma outra coisa importante é a sensação subjetiva para usar. Famosa fissura. Craving, nos livros mais antigos que falavam, é uma palavra em inglês para dizer fissura. Né? Então, de modo geral, o que é fissura? Acho que o melhor termo que eu já ouvi de explicativo sobre o que é fissura foi um paciente meu que falou: parece fome. Quando bate, a gente quer comer. Fome, quando a gente sente vontade, quer comer. Fissura é a mesma coisa para a droga, só que é muito mais intenso. Então, assim, para a gente não julgar, a melhor coisa que a gente pode fazer para o dependente químico é tentar se colocar no lugar dele. Se você que promete todo ano fazer aquela dieta e não consegue, como é que você tem a cara de pau de falar assim: por que você não larga a droga? É difícil para todo mundo. Tanto para usar droga, como para emagrecer, como para começar a fazer atividade física. Toda mudança de comportamento é difícil. Não é só a droga. Síndrome de abstinência. Para ter síndrome de abstinência, gente, tem que ser dependente químico. Tá? Sinais e sintomas físicos e psíquicos surgidos após o fim ou a diminuição do consumo da substância. Parou de usar ou diminuiu o uso, abstinência. Um exemplo bom. Eu estou falando muito de comida, acho que é o horário. Né? Então, vamos pensar assim. Sabe o tamanho do teu prato de todos os dias? Tenta tirar mais da metade. Põe 1/3 do que você está acostumado. O que vocês acham que vai acontecer? Algumas horas depois. Fome, irritação, né? Porque você está acostumado com aquela dose de comida.
A mesma coisa aqui. O organismo ele se acostuma com determinada dose de droga ou de qualquer outra coisa. Se eu não dou para o meu organismo aquele que ele está acostumado, a gente vai ter esses sinais que são físicos e psíquicos. Cada droga tem uma característica diferente na sua síndrome de abstinência. E nem toda droga vai ter síndrome de abstinência. Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. Qual é o exemplo disso? Como é que a gente pode entender? Evitar os sintomas desagradáveis. Minimizar esses sintomas. Por exemplo, uma pessoa que é etilista, ela pode ter medo de ficar sem bebida e compra bebida e esconde em casa. Eu tinha um paciente que ele acordava todos os dias, às 6 horas da manhã, para ir para o trabalho, passava no barzinho, tomava uma, na padaria, uma dosezinha de cachaça e ia para o trabalho. Só que ao longo da doença, ele começou a acordar 4 horas da manhã tremendo. Então ele teve que comprar a bebida para ter em casa, porque 4 horas ele acordava, tomava essa bebida e às 6 tomava outra dose. Reinstalação após um período de abstinência. Dá para explicar o seguinte: ao longo do tempo, pessoal, a pessoa vai causando no cérebro uma alteração que é química, que é biológica, neuroquímica. Então o meu cérebro ele se torna um cérebro dependente químico. Um cérebro que funciona melhor com droga. E sem ela não funciona direito. Vou dar um exemplo, que eu acho que também tem a ver com comida. A gente nasce com um determinado tamanho de estômago. E esse estômago aqui que eu tenho, ele é geneticamente organizado, parecido com os meus pais, com a minha mãe. Então é um tamanho X. Se eu quiser ficar com o estômago dilatado, eu posso comer tantos anos comendo, vou provocar um aumento do tamanho do meu estômago. Quem tem o estômago aumentado vai ter mais fome ou menos fome? Provavelmente. Né? O que a gente tem feito hoje em dia com a história de estômago grande? Cirurgia para reduzir o estômago. Adianta? Ajuda. Mas só isso? Não. Tem um monte de gente que para de comer porque o estômago ficou pequeno e vai para outra droga. Larga a comida e vai começar a beber. Tem um monte de gente assim no meu consultório. Então é importante a gente pensar o seguinte, que parar de usar a substância não melhora o meu funcionamento cerebral, mas o meu cérebro já se transformou no cérebro de um dependente químico se eu me tornei um. Vamos lá. E olha só, esses problemas podem ser tanto aqui causas como consequências. Eu posso me tornar um dependente químico por conta de sentir preconceito? Posso. E posso sentir preconceito por ter me tornado dependente químico? Também. Então a gente tem muitos problemas relacionados com a dependência química. Pessoal, eu estou falando de dependência, tá? É aquela pessoa que já precisa da droga, não é uma pessoa que usa esporadicamente. Isso é uma pessoa que faz uso recreacional, que não tem essa alteração química cerebral. E aí eu posso dizer uma coisa, o único profissional não vai suprir todas as necessidades relacionadas à dependência química. Eu já vou dar a pista, não adianta procurar um médico para lhe passar o melhor remédio do mundo, porque só isso não vai tirar da dependência química. É pouco. Não existe esse médico, não existe esse profissional. Porque, voltando, a gente tem tantas coisas aqui que o médico, ao dar o remédio, talvez seja o primeiro passo de uma sequência de mudanças que precisam ser feitas. Então, na verdade, aqui só em termos de profissionais relacionados, tá, gente? O psicólogo, auxiliar de enfermagem, educador físico, conselheiro, assistente social, terapia ocupacional, tem uma aqui, a Andréia, que é minha amiga a longa data, muito tempo. Então, tudo que a gente vai precisar de pessoas, por exemplo, na terapia ocupacional, tem um papel importantíssimo, que é ajudar essa pessoa a se reorganizar. Há quanto tempo ela não tem atividades prazerosas na vida dela? E muitas das vezes, por exemplo, a família ou as pessoas que estão por perto, quando a pessoa deixa de usar, a família fala assim, agora que parou, vai começar a trabalhar, não está errado, mas tem que ser prazeroso, porque se for ruim, a pessoa recai, porque o cérebro vai pedir, me dá prazer, isso está chato. Por que as pessoas recaem na dieta? Quando a dieta é muito restritiva, muito chata, aquela dieta de alface e tomate, porque é ruim. Me dá uma coisa boa para eu comer, que eu como.
não vou ficar tão desesperado, mas essa dietinha de alface e tomate eu vou recair. Se eu ofereço para o dependente químico uma recuperação chata, já sei que não vai dar certo. Tem que ser bom para ele. Ah, doutor, mas olha só, né? Vidão, usou 15 anos de droga, agora está lá, fazendo coisa leve. Esse é o processo. Se a gente vai com muito, nós, familiares e profissionais, se a gente vai com muita sede ao pote, quebra. Eu não quero que quebre. A doença é a mesma, as pessoas são diferentes. O que isso quer dizer? Que o que funciona para um não funciona para outro. Isso é muito importante para a gente entender. Senão a gente vai querer colocar todo mundo no mesmo molde. Ah, porque a filha da parenta, da minha sobrinha, da minha vizinha, fez assim e funcionou. Não é assim que funciona, o ser humano é diferente. Né? Tem gente que é dependente de droga, tem gente que usa droga e não é dependente. Tem gente que usa a droga há 20 anos e tem gente que está usando a droga há 1 ano. Será que todo mundo é igual? Né? Então não é igual. E a gente precisa sempre lembrar disso. Senão a gente também vai querer empurrar a pessoa para um tratamento que talvez não seja mais adequado para ela. Tem uma coisa que incomoda muito a gente, eu ainda compartilho desse pensamento. Quando a gente recebe um paciente que fala assim, eu já fui internado 15 vezes, 20 vezes, a gente já fica assim, esse cara não quer tratar. 20 vezes. Aí quando pergunta assim, mas fala como é que foi o tratamento, essa internação. Às vezes a internação não tinha nada que proporcionasse para aquele indivíduo a mudança. Eu e a Alessandra, a gente trabalhou juntos numa internação lá em São Bernardo, que era da Unifesp. Tinha gente que falava assim para a gente, quando a gente chegava para a internação, mas aqui não tem laboterapia, não vou trabalhar aqui. A gente falava, olha, a enfermaria não tem nem espaço, a gente não tem isso aqui, não é uma fazenda, não é um sítio. Aí eu não quero ficar. Tinha gente que ia embora, eu não queria, porque para mim o tratamento é pegar na enxada. Também tivemos casos de pessoas que chegaram lá e falaram assim para a gente, Alessandra, aqui não tem piscina? Não. Não quero ficar não, porque eu gosto de piscina. E não ficava, ou seja, para um era trabalhar, para o outro era piscina. E a gente, como profissional, tem que entender que a gente também é limitado no que a gente vai oferecer. A pessoa, talvez, ela tenha que realmente pegar na enxada porque ela acredita nisso. Não tem problema. Pessoas são diferentes, os tratamentos têm que ser diferentes. 10. Não existe remédio milagroso. Não existe remédio milagroso. Aquele que sozinho vai me tirar disso. Até porque se a gente entender que é uma doença incurável, progressiva e fatal, eu vou ter que aprender a conviver com algumas coisas. Eu sempre falo isso aqui, tá, gente? Quem é meu paciente já me viu desenhando isso, né? Aqui em cima, você chegou para tratar a dependência química. Aqui embaixo, é o que está debaixo da dependência química. Eu arrisco a dizer que às vezes a pessoa não percebeu, mas a dependência química é consequência de uma outra coisa. Ontem eu desenhei isso aqui para o meu paciente e eu falei, sempre eu faço uns traços aqui e pergunto, quem que você acha que está debaixo da sua dependência química? O cara nem pensou 2 vezes, ele falou, timidez. Eu sou tímido, sempre fui tímido. Se eu não beber, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ir para a balada, eu não consigo beijar na boca. Eu sou tímido. Adianta só eu tirar o álcool? Sem mexer na timidez, não vai adiantar nada, gente. A pessoa vai usar uma outra droga para perder a timidez. Eu tiro a bebida alcoólica e ele vai, sei lá, cheirar, fazer alguma outra coisa diferente para diminuir a timidez. Tratamento desse cara é só parar a droga? Eu tenho que tratar a timidez. Senão, não vai funcionar. E aí eu volto para esse slide. Se eu der um remédio, simples, olha, eu posso dar um remédio que a pessoa nunca mais vai beber, porque se ela beber, ela vai passar mal. Resolvi a bebida, e o resto? Se eu resolver a bebida, eu resolvi 10%. Falta só 90%. Só 90%, né? Então não vai resolver o meu remedinho. O meu remédio, muitas das vezes, ele é um empurrão para o começo de uma mudança de comportamento. Aí sim, doutor, passa um remédio para eu parar de beber. Está aqui. E o que você vai fazer sem beber? Porque antigamente você ia beber no bar. E agora? Você não bebe e vai para onde? Aí está a mudança de comportamento através do remédio. Aí tudo bem, não tem problema. Como é que é o tratamento mais adequado? O que a gente deve proporcionar para o paciente em termos de tratamento? Primeiro, não há apenas um único tratamento apropriado. As pessoas são diferentes, tratamentos diferentes. O tratamento deve estar disponível o tempo todo, ou seja,
a pessoa devia ter fácil acesso a tratamento. Fácil. Nós temos? Não, né? A gente sabe que poderia ser mais fácil. Então, o que a gente fala de rede? Rede é a gente poder oferecer para as pessoas aonde ela tiver a chance de ter algum tipo de atendimento. Isso é um tratamento mais adequado. Então, assim, se eu tenho casa, fica mais fácil eu me organizar para ir no CAPS. Se eu moro na rua, se eu estou fedido, se eu não tomo banho alguns dias, se eu estou com fome, será que eu vou chegar lá todo bonitão no CAPS pedindo um tratamento? Talvez eu tenha que, eu como profissional, ir lá oferecer isso para essa pessoa debaixo do papelão. As pessoas estão em fases diferentes. Deve englobar múltiplas necessidades do indivíduo, não apenas o uso de drogas. Eu tenho que oferecer muitas coisas. Tem casa, tem onde morar, tem cama, tem comida, trabalha, tem carteira de trabalho. Né? O que essa pessoa precisa para a gente começar um tratamento adequado? Deve ser avaliado e modificado permanentemente de acordo com as necessidades do usuário. Isso quer dizer o quê? Que essa moça é um caso. Essa mesma moça está hoje diferente do que ela estava antes. Então, eu vou falar como médico, tá, gente? Eu como médico, profissional da saúde, talvez eu pensasse num tratamento para essa moça e aqui talvez eu tivesse que pensar em outro tratamento, porque as coisas mudaram. É a mesma pessoa, é a mesma doença, a gravidade é outra. A gente faz isso em medicina para todas as doenças. Se uma doença leve, trata em casa. Se está muito grave, a gente interna. Por exemplo, tá? Para qualquer doença. Deve possuir uma duração adequada. Ah, mas não é uma doença que é incurável? Mas o que eu estou oferecendo hoje? Tenho que pensar no hoje, no amanhã, mas o paciente tem que entender que tem uma evolução do tratamento. Se nada muda, fica chato. Tem que fazer mudanças o tempo todo. Psicoterapia individual e ou em grupo são componentes essenciais. Precisa, sabe os 90% que está de baixo? A gente precisa saber o que é. Essa é uma maneira de encontrar. Eu arrisco dizer que os 12 passos são outra maneira de encontrar também. Né? Quando a gente vai lá, a gente partilha no ar e tem acesso àquilo que talvez esteja realmente me fazendo mal além do meu uso de substâncias. Abordagem farmacoterápica. Já falei de remédio, algumas pessoas vão precisar. E pode ser um momento importante desse tratamento, quando o remédio me ajuda a segurar, por exemplo, a abstinência. Tratamento integrado das comorbidades. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa é só, entre aspas, só dependente químico, ou essa pessoa tem uma outra doença que também precisa ser tratada? Às vezes é isso mesmo, tem uma outra doença que precisa ser tratada. Se eu não trato essa, fica difícil tratar a dependência química. Uma pessoa que aprendeu que tomar álcool, bebida alcoólica, alivia a depressão, como é que eu vou tirar a depressão se ela está o tempo todo... Como é que eu vou tirar o álcool se ela está o tempo todo deprimida? E ela aprendeu que o álcool alivia. A desintoxicação é apenas o primeiro passo. Por que é interessante pensar nisso? Não adianta achar que a gente vai internar o nosso filho e ele vai sair prontinho, igual o bolo que eu deixei no forno. Deixei lá, daqui a 9 meses eu pego de volta. Aliás, nós temos essa experiência, tá, gente? A gente era meio do mal lá na internação. A gente só deixava os familiares visitar os seus filhos, seus familiares, né, seus maridos, suas esposas, se a pessoa participasse do grupo de família. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, elas não querem mudar. Ele que usa droga, o problema não é meu. Então tá. Mas olha só, o cara está lá com a gente, interna, muda, faz um monte de modificação de comportamento, chega em casa, a casa está igualzinha. Igual. A chance da recaída aumenta. Praticar o evite, lugares, pessoas e situações. Às vezes a situação e o lugar, e a pessoa está dentro de casa. Se as pessoas de casa não mudam, fica mais difícil. Então a gente tem que pensar o tempo todo nisso. Não adianta internar o nosso filho na melhor clínica, a mais cara, que tem mais piscinas, que se a gente não mudar, o filho volta e volta tudo a ser como era antes. Ou seja, é obrigatório que todo mundo que internou seu filho aproveite e corra para fazer mudanças pessoais. E se não internou, também corre e faz a mesma coisa. O tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Isso quer dizer o quê? Às vezes, algumas pessoas precisam ser abduzidas, as internações involuntárias. Às vezes, tá, gente? Às vezes. Por que é importante? Porque
Porque, em alguns casos, a pessoa pode estar tão adoecida que ela não tem nem percepção do adoecimento. Né? Olha como é chato. É uma doença mental. O cérebro precisa tomar decisão e fazer escolhas. Às vezes, essa escolha está difícil de ser tomada porque o cérebro está doente. Então, às vezes, em alguns casos, eu conheço pessoas que falam assim: foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, foi essa internação contra a minha vontade. E conheço pessoas que falam: Daniel, ainda bem, porque eu acho que estava morto uma hora dessa. O uso de drogas durante o tratamento deve ser monitorado. A gente não costuma fazer muito na prática esse tipo de monitoramento. Eu não faço no consultório ficar vendo no xixi do paciente se está usando droga ou não. A não ser em caso que as famílias estão tão adoecidas que eu faço de propósito para mostrar para a família que o paciente está limpo. Até porque se ele não vai querer fazer xixi. Então ele vai dizer: não acho que não vou fazer hoje. Programa para DST/AIDS. Precisamos o tempo todo. É uma população que pode estar mais em risco. Eu não posso perder a chance de investigar isso. Eu dei aula no final de semana agora, um colega médico me falou: Daniel, você acha que lá no meu trabalho, na internação, a gente deveria colocar como protocolo? Eu falei: filho, claro, porque quanto tempo vocês deixam a pessoa internada? 6 meses. São 6 meses, imagina só, talvez seja a grande chance dessa pessoa descobrir que ela está com sífilis, com HIV e começar um tratamento. Imagina que passar 6 meses num lugar, ninguém investigar isso e ao sair, talvez ela nem jamais vai se internada, ninguém pesquisou, imagina agora aqui fora. Então, obrigatório. Tratamento da dependência química é um processo a longo prazo que requer múltiplas etapas de tratamento. Múltiplas etapas. Não é uma coisa parada, uma coisa fixa. Nós precisamos o tempo todo ir pensando qual a necessidade do paciente. É remédio? Não é mais. É internação? Não é mais. É grupo de 12 passos? Que legal. Não gostou? Cadê a questão espiritual? Vai atrás. Na verdade, o tempo todo a gente fica tentando fazer. A Alessandra trabalhou muito isso lá na internação. Fazer um leque de possibilidades para que esse paciente, ao ver esse leque, ele pudesse escolher algumas coisas que fazem sentido na vida dele. Então, assim, olha, quantas vezes a gente escutava isso lá? Daniel, eu nem gosto muito da coisa da psicologia, acho meio chato. Mas a terapia ocupacional, no dia que eu fiz aquela caixinha, eu lembrei da minha filha e agora eu quero ser a mãe que eu não fui. Fui pela caixinha. Daniel, sabe que aqui, olha, de verdade, eu estou curtindo um monte de coisa, mas jogar bola, sabe que jogar bola me fez me sentir com 19 anos, de novo. E a gente teve paciente que saiu de lá matriculado numa escola de dança para fazer dança de salão com a esposa. Porque falou assim: Daniel, eu não fazia aula de dança lá. O Alessandro inventou um professor de salsa, né? E era muito chique, é verdade, era muito chique essa internação. E aí a gente dançava junto com os pacientes, eu obrigava todo mundo a dançar junto, né? E aí, quando ela falou disso, eu falei: Alessandra, que bobagem, aula de salsa. Os caras já tem um vidão, ainda vai fazer aula de salsa. Eu fui contra, ela sabe disso. E aí, para minha surpresa, eu sempre quebrava a cara porque sempre vinha alguém que me provava que ela estava certa. Vou dar um exemplo. O paciente chegou e falou: Daniel, sabe que tudo isso que tem aqui, a coisa que eu mais gosto é a aula de salsa. Por quê? Eu nunca dancei sóbrio. Foi a primeira vez na minha vida que eu dancei sem estar alcoolizado. Eu achei muito legal. Tem outra coisa, eu não tenho o hábito de rir dos meus erros. Eu sou uma pessoa muito rígida comigo. Aqui, eu piso no pé dos outros caras, eu chuto todo mundo, vai todo mundo para um lado, eu vou para o outro, e eu morro de rir. 2 coisas que eu aprendi na aula de salsa: eu posso rir de mim, dos meus erros, e eu posso também dançar sóbrio. Eu não preciso de bebida alcoólica para dançar. Então, assim, tapa na minha cara, né? Aprende que para esse cara, nesse leque de possibilidades, não foi médico, não foi psicologia, foi o professor de salsa que fez a diferença. Vamos lá. Alguns conceitos de farmacologia. Formas farmacêuticas. O que é isso? Formas como se apresentam os medicamentos. Em pó, em comprimido, em xarope, pomadas de novo, estava afim de pomada, supositórios. Podia ser pior, mas eu tenho de supositório. Não vai ser isso. Tem como objetivo
obter preparações medicamentosas suscetíveis de se conservar em máxima potência durante maior período de tempo, de permitirem fácil administração e proporcionarem boa biodisponibilidade. Ou seja, quando a gente fala de remédio, tem algumas coisas que são importantes em termos de remédio. Isso é remédio, tá? O que é biodisponibilidade? É a quantidade de princípio ativo que fica disponível para ser utilizado como efeito terapêutico e o tempo que demora a fazer efeito e ao chegar ao local de ação. Percebeu assim, também em português isso aqui? Ação, efetivo, né? Ativo. Então, isso também em português. Está sendo copiado. Estou a copiar. Exatamente. E aí, importante, pessoal, né? Isso é remédio. Isso, do ponto de vista médico, é isso que a gente vai chamar de medicação. Por exemplo, a Clostridium botulinum é uma bactéria que é muito danosa, né? E aí a gente pegou isso aqui e transformou em botox, virou um remédio. Então a gente não mete a cara no palmito estragado para ficar jovem, né? A gente vai no médico, um dermatologista, cadê o gosto? Vai aqui, né? Passa que vai fazer uma manobra aí, né? É isso. A Crotalus, que tem a crotamina, né? A crotamina é uma substância que está no veneno da cascavel e que está sendo estudada para o câncer. Se eu deixar a cascavel me morder, além do câncer, vai botar esse negócio no pé, né? Não serve tomar o remédio da fonte. Eu preciso estudar e transformar esse problema num remédio. A Phoneutria nigriventer. Essa aqui é a aranha armadeira. A aranha armadeira tem sido estudada, é no Brasil, isso, tá, gente? O pessoal de Minas Gerais está estudando o quê? O veneno dessa aranha como novo Viagra. Que legal, né? Já entenderam do que eu vou falar, né? Eu não vou deixar o meu pinto para a aranha morder para ter um efeito do Viagra. Não vai funcionar. Vai para o YouTube, então tudo bem, isso o pessoal do YouTube sabe que é pinto, não tem problema. Vamos lá. Botrop jararaca. Jararaca, tá, gente? Se ela morde, fica assim, mas eu pego esse veneno e propaganda. E transformo em remédio. O veneno transforma em remédio. Passiflora serve para calmante fitoterápico. Aqui tem a dosagem direitinho, 150 ml, que eu posso fazer essa dosagem. Linamarina, ácido cianídrico, encontrado na folha da mandioca brava. Eu sou paraense, tenho que fazer propaganda da minha culinária, tá, gente? Se a gente comer a folha assim, a gente morre. Se a gente comer assim, é uma delícia, né? É feio, mas é delicioso. Tá? Mas não dá para comer cru, tá? São 7 dias cozinhando para a gente poder comer. Pato tucupi é uma delícia. Mas esse não é venenoso, não tem problema. Cannabis, a mesma coisa, tá, pessoal? Não vou chamar a cannabis de veneno, mas eu vou dizer o seguinte: para a gente chamar a maconha de maconha medicamentosa, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai separar alguns princípios ativos e transformar isso em remédio. Por quê? Porque fumar não me dá aquela medida que a gente precisa ter para chamar de medicação. Qual a dose? Eu fumei um grande, fumei um pequeno, um fino, um grosso. Não, a gente não vai ter isso em medidas. Posso usar recreativamente? Sim, isso é uma coisa. Isso é uma coisa que é outra coisa. Eu estou falando de remédio, de medicação. Medicação eu preciso ter dosagem. Até porque se eu der mais, se eu der menos, eu posso não ser efetivo na dose ou ser venenoso na dose que eu passar para o meu paciente. Vamos lá, pensando nisso, vou falar de duas substâncias, na verdade duas plantinhas que têm sido utilizadas atualmente, tem sido muito discutido sobre se elas servem ou não servem no tratamento da dependência química. Uma delas é a ayahuasca. A ayahuasca, vou falar aqui, o que é? É uma mistura das plantas Panisteropis caapi, que é o mariri ou jabube, e a Psychotria vindis, que é a chacrona ou rainha. São fervidos em água, o chá também é chamado de santo daime, vegetal, acho que tem vários nomes, mas principalmente é uma associação da folha com o cipó. Se usar só a folha não vai fazer efeito, tem que ser os dois juntos, tá? A mistura provoca alucinações e aqui algumas religiões têm utilizado essas substâncias.
Eu não posso, nem vou falar de religião. Eu não sou estudioso de religião, sou médico. Vou falar de medicamento, tá, gente? Senão eu vou falar o que eu não sei. E aí vai que o YouTube vai ficar feio falando de coisas que eu não conheço, né? E aí fica feio demais. Vamos lá, só um histórico breve. Na Amazônia, de 2000 a.C., já tinha aí esse consumo dessa substância. Pode ter sido uma invenção acidental. Esses princípios ativos não tinham sido isolados até então. O conhecimento lá no Peru, diretamente das plantas mestres, União do Vegetal, o primeiro cientista seria Rei Salomão. Então, tem uma questão que é espiritual, que é religiosa, que a gente nem vai entrar nessa seara aqui. O consumo se difundou pela Amazônia. Não indígenas, na segunda metade do século XIX, começaram a usar, e a gente foi descobrindo aqui, classificando essas plantas aí. No início do século XX, os botânicos começaram a estudar mais. Em 1939, foi feito isolamento ativo. Na década de 40, os inibidores da MAO, que é um enzima que a gente tem no organismo, foram descobertos. A gente foi entendendo melhor como funcionavam algumas coisas. Os povos mestiços, não só mais os indígenas, tinham maiores concentrações de alcaloides típicos, preparação diferente no alto do rio Purus, água, molho da água fria. Então, algumas maneiras diferentes de produzir a mesma substância. Isso é importante. A maneira de fazer a substância, se for diferente, vai resultar em concentrações diferentes. Ou seja, é diferente tomar chá em uma aldeia do que tomar chá em outra aldeia. Isso é importante por quê? Porque a ação vai ser diferente. Então, de novo, é difícil a gente chamar isso de remédio, porque a gente não vai saber a dosagem direito. O estudo dos médicos da década de 90, com os médicos da União do Vegetal, 93, estudos biomédicos com usuários. O que é? A união do cipó mariri, fervido com folhas diferentes de plantas em geral, a chacrona, produziu uma bebida com propriedades alucinógenas. O que é um alucinógeno? Aquilo que provoca alucinação. Pode ser auditiva, pode ser visual, que basicamente é ter uma mudança na percepção. Eu começo a ouvir coisas que não estão sendo ditas, ou ver coisas que não estão aqui na minha frente. Isso é um quadro alucinatório. A gente pode provocar isso de diversas maneiras, inclusive tomando medicamentos ou substâncias alucinógenas. Nós temos alguns medicamentos que são alucinógenos, que provocam isso. Vamos lá. Em 20 ml de chá de ayahuasca são encontrados cerca de 25 mg de DMT. DMT é a substância que provoca alucinação. DMT é parecido com LSD. Entre os efeitos alucinógenos mais observados estão alucinações visuais de imagens de seres místicos, como divindades e demônios, sensação de levitação ou de voo, de ser transformado em um animal ou em outra pessoa. Principais efeitos colaterais: sensação de euforia, irritabilidade, vertigem, náuseas, vômitos, diarreia, taquicardia, tremores e midríase. Algumas religiões falam que tudo isso tem a ver com a limpeza. Então, estou colocando para fora, estou vomitando, estou me purificando. Algumas religiões explicariam isso dentro do ritual. Esses efeitos dependem de uma série de variantes: quantidade que foi ingerida, maneira como foi preparada, concentração desse DMT, dessa substância alucinógena, as circunstâncias em que é consumida e tipos de misturas utilizadas para obtenção. Várias religiões que utilizam o chá da ayahuasca vêm surgindo desde a primeira metade do século passado. A mais conhecida dessas é a seita do Santo Daime, foi criada no Acre pelo seringueiro Raimundo Irineu. Ele teve contato na religião na fronteira com o Peru, com rituais indígenas e de mestiços, no Brasil chamado de pagelança, que utilizavam esse chá como forma de contatos com seres divinos. O Santo Daime foi criado na periferia de Rio Branco, lá no Acre, na década de 30. NN-dimetiltriptamina permanece na lista de substâncias controladas pela Vigilância Sanitária Brasileira, liberada para o uso religioso no Brasil e é proibida em muitos países devido às suas propriedades alucinógenas. O que isso quer dizer? Que no Brasil, dentro da religião, pode ser utilizado. Fora da religião, eu como médico, eu não posso prescrever. Eu vou passar aqui um remédio que tem o chá. Eu não posso fazer isso. Então, de novo, fazendo a separação. Então, eu estou dizendo para ninguém não frequentar ou frequentar. Não é a minha função aqui. A minha função é dizer assim: se alguém vem me perguntar, e se eu tomar o chá? Eu vou dizer assim: olha, os estudos falam que tem pouca
poucos estudos dizendo efetivamente que funciona para todo mundo, que funciona de modo geral. Tem alguns estudos que falam o seguinte: a planta tem um potencial terapêutico. Isso quer dizer o quê? Se a gente continuar estudando mais, pode até virar remédio para ansiedade, para depressão, inclusive para dependência química e transtornos de personalidade. Seriam utilizar a substância transformando-a numa medicação que pudesse ser utilizada. Não é tomar o chá. Tomar o chá é outra coisa. Com qualquer substância com potencial para uso farmacológico, a ayahuasca necessita de mais estudos para obtenção de doses mais efetivas, segurança, tolerabilidade e eficiência em usos mais prolongados. A gente fica meio assim, se estranhando com o pessoal que fala assim: não, tem que tomar. Eu tenho algumas considerações. Crianças e mulheres grávidas, os estudos até o momento são insuficientes em comprovar a segurança do uso. Dentro de algumas dessas religiões, tanto mulheres grávidas, quanto crianças, quanto recém-nascidos podem tomar. Não tem nada que eles digam que é proibido a respeito dessa população tomar. Mas nós não temos estudos. Então, fica difícil como médico dizer: vai lá, dá para o teu filho. Eu não posso fazer isso. Pessoas com deficiências psiquiátricos, de transtornos psicóticos, por exemplo, psicoses podem ser precipitadas ou exacerbadas pelas substâncias desses pacientes. Como é um alucinógeno e, por exemplo, na esquizofrenia existe alucinação, na hora que a pessoa toma o chá, essa alucinação que já é da pessoa fica mais intensa ainda. Ou se nunca teve, pode proporcionar para quem tem uma predisposição. Difícil controlar o consumo do chá por pacientes com história pessoal prévia ou familiar de doenças psicóticas com esquizofrenia. Isso quer dizer o quê? Olha só. Vamos pensar assim. Se o paciente chega e fala: Daniel, você tem esquizofrenia, eu posso tomar um chá? Eu vou dizer: olha, alguns estudos falam que esse chá pode piorar a sua doença. O problema é que muitas pessoas vão chegar na seita, lá onde tomam o chá, e não falam para todo mundo lá que tem um problema prévio. Esse rapaz, foi o que aconteceu com ele. Ele já tinha uma doença, tomou o chá, piorou, ficou muito perturbado e matou aquele cartunista famoso, por conta de uma alucinação que tem aí muito a ver com esse consumo que foi aumentando e ele foi ficando adoecido. Pode ter sido, foi o remédio que causou, foi a substância que causou sozinho? Parece que não, já tinha uma doença, mas parece que foi uma junção de coisas. Pessoas com pressão alta também deveriam evitar, porque parece que piora a pressão alta. Vamos falar da ibogaína agora. A ibogaína também está na moda, recentemente tem aumentado a busca e a procura por essa substância. E aí, olha só, sobre a ibogaína. Ela é originária do centro-oeste africano, principalmente utilizada pelo povo Bwiti, para conduzir experiências místicas, para contatar seus ancestrais no mundo espiritual. Está na medicina há muito tempo, 100 anos. Já foi utilizada por esses povos e depois a medicina ocidental começou a utilizar também. Em 1901, ou seja, faz muito tempo, o cristal alcalino da iboga foi isolado, chamado ibogaína. E aí os estudos foram feitos e percebeu-se que saíram os efeitos alucinógenos. Também provoca alucinação. Posteriormente foi recomendado para diferentes situações, como na França, nos anos 30. Tablete da ibogaína no vendidos como estimulante neuromuscular, para alívio da fadiga, para tratamento de doenças infecciosas, para depressão, convalescência, astenia. Durante décadas, a ibogaína foi renegada do ponto de vista científico, sem maiores estudos a respeito das suas potencialidades. Devido aos seus efeitos alucinógenos, muitos países classificaram o de uso proibido a partir dos anos 60. Relatos do consumo da ibogaína entre povos nativos referem desde uma sensação de redução da fadiga até quadros de visões fantásticas, excitação, confusão mental, além de quadros de letargia que podem durar por 4 a 5 dias com risco de fatalidade. Em estudos ou relatos ou efeitos psíquicos da ibogaína, são percebidos em doses menores com percepções visuais, em que objetos ou pessoas são vistos com áureas tipo arco-íris em torno desses. Doses maiores produzem alterações que vão de medo a franca euforia a alucinações visuais, auditivas e táteis. Sensações físicas são percebidas como fotofobia, náusea, vômito, tontura, perda da coordenação motora. Estados Unidos, nos anos 70, ela passou a ser classificada como uma substância tipo 1, que é permitida apenas para uso e pesquisas. Na década de 80, observações começaram a apontar a ibogaína como uma alternativa para o tratamento da dependência química. Ou seja, gente,
não é uma novidade. Os estudos já vêm acontecendo há muito tempo, né? Década de 70, década de 80, então já tem há muito tempo. Recentemente, a ibogaína voltou a ser discutida na classe científica e também fora dela a respeito das suas ações no tratamento da dependência química. Ações como atenuar os sintomas vistos na síndrome de abstinência de opioides, da cocaína, da nicotina e do álcool têm sido relatados na literatura. A explicação para isso estaria em sua ação na inibição da dopamina no núcleo accumbens, uma região do cérebro que está muito envolvida com a dependência química. A utilização de estudos com a ibogaína em seres humanos foi aprovada em 93 nos Estados Unidos, porém em 2001 esses estudos deixaram de ser financiados pelo NIDA. O NIDA é o National Institute on Drug Abuse, é um instituto um dos que mais estuda no mundo dependência química. Então, esse instituto, ele falou, vamos lá, vamos estudar. Em 2001 ele falou que não, vamos parar. Por quê? Tem riscos potenciais envolvidos com essa droga, incluindo suas ações neurotóxicas e seus efeitos no sistema cardiovascular. Ou seja, devido aos efeitos colaterais, esses estudos lá nos Estados Unidos parou, está fazendo mal. Casos de morte súbita relacionados ao consumo da ibogaína têm sido os mais alarmantes efeitos colaterais do uso medicinal dessa substância. Ela produz arritmia. Cooley e colaboradores, são pesquisadores, acreditam que o uso da ibogaína poderia se tornar seguro se houvessem derivados da mesma que mantivessem os efeitos sobre o tratamento da dependência química, porém sem a propensão de agir nos canais iônicos de potássio, que são canais envolvendo o surgimento de alterações cardíacas. Ou seja, esses estudiosos falam o seguinte: a gente quer usar a ibogaína no tratamento da dependência química, mas ainda não conseguimos esse remédio que não causasse mal no coração. Ou seja, não estou dizendo que não é uma ótima saída, mas nós não temos estudos suficientes para isso. Apesar dos potenciais riscos envolvidos, a ibogaína é legal, tá gente? Legalizada em boa parte do mundo, o que tem resultado em sua utilização até mesmo de forma alternativa no tratamento da dependência química, incentivando situações que favorecem os riscos. O Brasil possui clínicas com esse tratamento. Eu falei para o Roberto, não posso nem te mandar aula ainda, que eu estou dando uma olhada aqui no que tem de mais novo, pesquisando assim, está cheio de clínica em São Paulo que oferece um tratamento bem caro, R$8.000, R$10.000 o tratamento com a ibogaína. E assim, algumas coisas, eu acho que fica, sem querer criticar, tá gente? Mas tem algumas frases, alguns momentos que eu fico um pouco receoso do que eu estou lendo ali. A primeira coisa, é bem caro, não tem problema, cada um que paga o que acha que deve pagar o seu tratamento, mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é uma frase de uma clínica era assim, a ibogaína, blá, 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 e os estudiosos da Unifesp estão tentando minimizar os riscos, ou seja, até eles no próprio site estão falando que existem riscos relacionados com o uso, né? Então assim, já fico meio cauteloso. Outra coisa que eu fico meio assim, que é assim, os Estados Unidos é um país que é muito capitalista, adora grana, adora dinheiro, né? Adora fazer remédio, né? A gente tem muita coisa de remédio aí dos Estados Unidos, né? Empurrar remédio para o paciente, que é um jeitão americano de tratar. Se eles pararam os estudos com esse remédio, porque realmente alguma coisa estava ruim, provocando efeitos colaterais. Então eu ficaria muito receoso de dizer assim, não, vai lá e tenta. Eu ficaria por conta disso, né? A gente não tem estudo suficiente. Por exemplo, isso aqui é uma propaganda de uma clínica, eu até apaguei aqui, tá gente? Ó, melhor tratamento com ibogaína para dependentes químicos e alcoólatras. Quem é da área, segredo nosso, tá gente? Quem é da área não chama dependente químico de álcool, de alcoólatra. Então assim, eu e a Alessandra, a gente jamais colocaria assim no nosso consultório, tratamento de alcoólatras. Por quê? Porque é uma palavra de desuso no tratamento da dependência química. Então na hora que a gente vê essa frase aqui, a gente fala assim, parece que quem está escrevendo isso aqui não entende muito de dependência química, né? A gente não usa alcoólatra, mas está em desuso. O remédio pode ser novo, entre aspas, o tratamento é novo, mas quem está por trás disso, dessa clínica, não sei não. Resumindo esta aula, a dopamina nos faz sentir prazer. Existem várias formas de sentir prazer, algumas causam dependência.
Substâncias psicoativas podem ser prazerosas, mas não resolvem os problemas. Na verdade, podem até aumentar, se a gente se tornar dependente químico. Dependência química é doença. Nem todo mundo que usa droga é dependente químico, mas aumenta a chance de ser quanto mais a gente usar. Não só droga ilícita, como droga ilícita também, tá? Inclusive remédio para dormir. Quantidade e frequência de uso não são as únicas preocupações. O que eu faço enquanto eu estou intoxicado também é. Ninguém é melhor do que o outro, porque o outro bebe todo dia, eu só bebo uma vez por mês, tá, gente? Isso é importante. Dependência química está relacionada a muitos problemas. Um único profissional não vai suprir todas as necessidades relacionadas à dependência química. A doença é a mesma, as pessoas são diferentes, ou seja, nós não podemos uniformizar o nosso tratamento e não existe remédio milagroso. Hoje eu escutei de um paciente, hoje, tá, gente? Doutor, o senhor é minha última esperança. Aí eu falei para ele, você é a minha última esperança. Não vem botar em cima de mim esperança, porque eu só sou uma fatiazinha da sua pizza. Né? Não vem botar ficha em mim, não. Né? Me responsabilizar. Você que é responsável pela sua esperança, não eu. Assim como a gente não pode botar em remédio. Eu fico bem confortável sendo médico dizendo assim, remédio para isso não funciona. Não desse jeito. Não como um milagre. Não como uma transformação. Não vai funcionar. Até falo para os pacientes. Você tirou uma droga e colocou um remédio. Você tirou o traficante e me colocou no lugar do traficante. Né? Não estou vendo vantagem. Não estou vendo vantagem nenhuma. Né? Então, seja por meia dúzia total. Claro, o traficante tem uma outra maneira de lidar com o paciente, né? Eu nunca ameacei meu paciente porque não pagou, esse tipo de coisa. Mas enfim. Pessoal, uma propaganda rápida. Vou fazer duas propagandas. Essa aqui é uma propaganda. Vocês viram que o tempo todo apareceu aqui no cantinho UPSI. UPSI é onde eu, a Alessandra e uma equipe que trabalha com a gente. Nós fazemos palestras, nós temos cursos, tá? Então, a Alessandra aqui, Edilane, a Leliana, a Roberta Paiá, a Neisa, a Delata, a Janaína, por isso que a gente tem um site, nós fazemos cursos online, nós levamos palestras, então esse é o nosso endereço. Quem quiser palestras presenciais, online, chama a gente, que a gente vai. A gente está fazendo um curso lá em São José dos Campos, atualmente. Alguns nomes de cursos, não vou deixar, senão a gente vai perder muito tempo. Olha aqui da Alessandra, sexualidade e saúde sexual no mundo contemporâneo, dinâmicas de grupo de atividades clínicas. É isso. Tem uma outra coisa que eu acho tão importante quanto, depois a gente volta para esse slide, não posso perder a chance. A Alessandra me lembrou em cima da hora, Daniel, cara, tu botou o slide do nosso evento? Nós teremos um workshop maconha para além do proibicionismo e da legalização. Nós queremos falar para além disso. A polêmica sempre é libera, nós queremos falar para além disso. Dia 7 de junho, sexta-feira, das 8 às 4h30, vai ser aqui em São Paulo. Amor Exigente é parceiraço nosso. Por isso que ela me chamou a atenção. Não, tá aqui, tu não vai falar do evento que o próprio Amor Exigente. Aí o Roberto me salvou nos 45 do segundo tempo, a gente botou esse slide aí. Tá bom? As inscrições aqui e maiores informações. Essa é a hora de tirar foto, tá, gente? Essa é a hora importante para tirar essa foto. Mandar para a nossa chefe. Eu e a Alessandra somos associados da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, que é uma das entidades que mais estuda a dependência química aqui no país. Então, assim, entra aqui, lê a respeito, entra no site, volta no último slide, por favor. Gente, o meu Instagram profissional, sempre coloco palestras, eventos, situações para a gente escutar, e meu Facebook. E tchau, obrigado. Quem quer fazer uma pergunta para o doutor? Não, Daniel, eu acho que uma das coisas que eu tenho lido sobre a ibogaína, que também se você achou alguma coisa a respeito disso,
E eu não estava entendendo como é que você foi falar de toda aquela questão antes para chegar aí. E aí eu consegui entender, né? Porque tem que falar que uma doença extremamente complexa como essa, multifatorial, e que 90% está imerso dentro de uma, né, não aparente, como é que estas clínicas prometem um reset cerebral em que com 2 sessões de ibogaína você já estará curado dos seus traumas. Como é que você vê isso? Eu vou repetir o que eu li, tá, gente? Uma das coisas que falam nas clínicas, né, nos sites que eu li, é que a ibogaína seria através de uma sensação onírica, algo que parece um sonho. Eu tomo medicação. Enteógeno. Então, assim, eu provoco um quadro alucinatório que lembra um sonho, que pode durar muitas horas, 12 horas, por exemplo, e depois disso eu vou fazer como se fosse uma renovação do meu sistema dopaminérgico, aquela região do prazer, e ao sair dessa intoxicação eu estaria livre da dependência química. Pode acontecer, gente, entre o céu e a terra muita coisa pode acontecer, não sou dono da verdade, mas de modo em geral, é uma doença, como a Alessandra está falando, muito complexa. E aí eu fico pensando, igual como eu falei agora, eu não quero que o meu paciente troque a droga por uma substância, porque eu quero que o meu paciente entenda que não foi o dia que ele usou a droga, foi ao longo do tempo, com as mudanças que ele fez, não só no cérebro, mas na vida dele, ele fez ele se tornar um dependente químico. É muito, entre aspas, tá, gente, fácil se internar, tomar um chá, tomar um remédio e sair curado. Vocês entenderam como fácil, tá? É o sonho de consumo, não é o sonho de consumo do dependente químico, é o sonho de consumo de todos nós. Olha, tem um remédio que tu toma e emagrece, vou tomar. Tem outro que tu toma e fica inteligente, vou tomar. A gente quer caminhos fáceis. Óbvio, eu não quero sofrer. Lembra? O primeiro slide, a gente quer sentir prazer. Dá pra gente pular essa parte chata e já ficar bom? Claro. E óbvio que as famílias, no desespero, na sensação ruim, vai tentar o que não foi tentado ainda. E está prometendo. Eu vou usar a palavra de um cara que eu acho que é um cara que estuda muito isso, né? O doutor Dartil Xavier. É um cara que entende muito, que é um cara que trabalha muito com redução de danos. E ele deu uma entrevista falando da ibogaína. Ele falou o seguinte: eu Dartil, estou muito surpreso com os resultados disso, mas ainda faltam muitos estudos. Ou seja, até o cara que é o Papa aqui no Brasil da redução de danos como médico, ele tem receio ainda porque nós não temos esse milagre numa cápsula. Eu juro que no dia que falar assim, olha, comprovado, vou passar para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Bruno, eu sou psicólogo. Eu queria primeiro dar parabéns pela palestra, acho que foi muito acessível, né? Acho que traz de uma forma bem ampla aí o conteúdo. E eu queria colaborar um pouco também, eu sou psicólogo, eu venho trabalhando com dependência aí desde 2004 e desde 2010 eu venho atendendo alguns pacientes que tomaram ibogaína, né? E eu atualmente estou fazendo meu doutorado na Unicamp, na medicina, né? Na área de saúde coletiva, estudando, estou fazendo meio que um estudo de coorte, acompanhando os pacientes por um ano, né? Então tu tem mais dados do que eu. Agora quem vai aprender sou eu, fica à vontade. E eu comecei isso, eu trabalhei, desde 2004 comecei a trabalhar com dependência, trabalhei na área da Cracolândia há muitos anos, e assim, muito sofrimento, né? E também o sofrimento tanto dos usuários quanto da família, buscando tratamento e uma dificuldade de conseguir ficar bem, né? E daí eu comecei a acompanhar, não trabalho com ibogaína, só deixar claro, não dou ibogaína para ninguém, mas desde 2010 eu comecei a receber alguns pacientes que me encaminhavam que já tinham tomado ibogaína, não estavam para tomar ibogaína. Então acho que é muito importante vários pontos que você destaca, isso de que não existe uma pílula mágica, né? Eu acho que de alguma forma todo mundo busca, né? Nossa, aquele remedinho que vai me resolver para sempre a coisa assim. Não é uma característica do dependente. Isso, não é? Acho que todos nós gostaríamos de resolver muitas coisas da nossa vida desse jeito, né? E daí eu tenho visto pacientes que tomam ibogaína, né? Eu acho que assim, ela é uma substância que ela tem um funcionamento muito diferente do que a gente está acostumado realmente. Então,
E eu acho que muita gente que eu vejo realmente busca essa coisa meio mágica, milagrosa, vai tomar, até porque muitos relatos estão ligados dessa forma, né? Parece que você vai tomar ibogaína e pronto, puf, tirou a dependência de dentro de você. E ao mesmo tempo, mas eu tenho visto assim, casos muito interessantes, né? Digamos, o que eu tenho visto assim, é que, se bem usado, ela pode ser uma ferramenta muito interessante num processo terapêutico. Então, tem pacientes que no meio do processo, depois de uma internação, junto com psicoterapia, toma ibogaína, eu vejo que tem um efeito de ajudar a reduzir a fissura da pessoa. Ela então, eu escuto de pacientes que falam assim, nossa, eu passei na frente da boca, eu lembro de tudo que eu fazia, mas não veio aquela memória eufórica, aquele mal-estar que fica martelando na cabeça. Eu estou conseguindo lidar com mais facilidade aí com a minha vida, com os meus desafios, com os meus problemas e tal. E depois de alguns anos acompanhando os pacientes, eu vejo que assim, é uma ferramenta, se bem usada, com uma boa preparação, pode ser uma ferramenta importante. Mas eu vi muitos casos também que o cara tomou a ibogaína, depois de 2, 3 dias recaiu, voltou a usar a mesma substância e foi mais um tratamento que não funcionou, né? Queria complementar com alguns dados. Então a gente tem relatos de um pouco mais de 20 casos de óbito ligado à ibogaína no mundo, né? Porque de alguma forma se desenvolveu um tratamento, ao mesmo tempo que se começou a desenvolver um tratamento com ibogaína por dependência, e esse tratamento ele foi desenvolvido da mesma forma como tem um dependente que se recupera com o AA, e daí ele abre uma sala de AA, ele se recupera na comunidade terapêutica e abre uma comunidade terapêutica. Muitos dos lugares que usam a ibogaína trabalham dessa forma também. Um cara que se recuperou com aquilo, um entusiasta da causa, e que vai trabalhar com aquilo de uma forma, assim, sem informação, sem muito cuidado, né? Mas existe uma associação de tratadores no mundo, e eles dizem ter aí um modo seguro, né? Quer dizer, de alguma forma com uma triagem, com um eletrocardiograma, com exame de sangue, e um período de abstinência de alguma forma longo. Antes de tomar ibogaína, a pessoa pode tomar ibogaína e não correr o risco de óbito. Então tem essas informações que de fato precisam ser testadas também por mais estudos, né, científicos. Mas a gente teve há uns 2, 3 anos também o CONED, que é o Conselho Estadual sobre Drogas aqui do estado de São Paulo, soltou algumas recomendações assim, que não tem poder de lei, mas que de alguma forma vai orientando sobre esse assunto, e eles são bem taxativos, falam da necessidade de um acompanhamento do uso em ambiente hospitalar. A ibogaína, ela, com alguns casos, em algumas pessoas que têm algum tipo de arritmia específica, ela pode realmente levar a uma parada cardíaca. Então, algumas pessoas, se fazem um eletrocardiograma e tem esse tipo de arritmia, é melhor não tomar, não passar por esse risco, né? Então, assim, existem pesquisas que vêm buscando delimitar esses riscos, né, estudar de que forma esse uso pode ser feito. E é isso, eu vejo nos pacientes que eu venho acompanhando, ela, quando usada no ambiente hospitalar, com cuidado, tal, a partir dessa triagem, a ibogaína é como se ela criasse uma janela em que a pessoa tem menos fissura e uma certa maior clareza para lidar com as coisas. Mas do mesmo jeito como uma pessoa que faz, por exemplo, uma redução de cirurgia no estômago e diminui o seu apetite, e se não tomar cuidado, não muda os seus hábitos, volta a comer a mesma quantidade, engorda, ou passa a ser um alcoolista, né? Quer dizer, vai transformar aquela questão em outra. Também eu já vi pacientes que tomam ibogaína, até isso, tomam ibogaína e depois tem gente que fica, eu não tenho fissura, estou tranquilo, vou continuar indo no bar, vou continuar vendo os meus amigos, vou continuar levando a minha mesma vida. Depois de 6 meses, o cara acaba recaindo, porque a ibogaína ela tem um efeito, quando usada, né, com esse cuidado, ela também não vai ser esse milagre, ela vai reduzir a fissura da pessoa para, quem sabe, ela ter mais facilidade ou menos dificuldade para poder construir um novo modo de vida, né? Mas é isso, se a pessoa não usar isso apenas como uma ferramenta, e se ela apenas usar isso como uma grande cura, ela muito provavelmente vai acabar se estrepando. A ideia do medicamento milagroso. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre o chá alucinógeno, que eu conheço 2 pessoas que se trataram com esse chá e estão limpas até hoje, já tem um bom tempo,
Me indicaram a tomar, mas eu queria saber, eu não sei se você tem esse conhecimento, se ajuda sobre a dependência química, se funciona. Eu fiquei muito curioso e me despertou essa curiosidade, porque essas pessoas ficaram limpas realmente. E eu queria saber também se pessoas que usam desse tipo de religião, pessoas normais, se traz algum tipo de problemas psicológicos devido a estar tomando esse chá. Olha lá, a pergunta é ótima. Como é que a gente responde isso? Primeiro, do ponto de vista de médico, eu não posso dizer toma, porque não tem comprovação, não tem dose para virar remédio. Posso dizer o seguinte, acho que está até aproveitando um pouco que o Bruno falou. Tem vários caminhos, né? Pode ser que funcione, pode ser que tenha funcionado para essas duas pessoas. Pensando em todos os caminhos que levam a um tratamento, ou, entre aspas, a uma cura, esse, para mim, é um caminho perigoso, porque nós não temos muitos estudos. Então, assim, qual é o teu nome? Henrique. Tem esse caminho que é esse aqui, que tem bastante iluminação e está pavimentado. Esse aqui é muito conhecido, essa estrada é antiga. Funciona para algumas pessoas, esse caminho também leva. Esse aqui, que está me perguntando, é um caminho novo, é um caminho que ainda não está bem estudado, que no meio da ciência tem ainda, parece um atalho que pode ajudar, mas também lá na história do lobo mal, né? Então, a chavezinho vermelho que quer pegar atalho às vezes não funciona. Então, assim, eu te diria, espera mais estudos. Pode ser que essas duas pessoas, pode ser que elas realmente funcionou para elas. O que não quer dizer que vai funcionar para ti. Existem riscos, claro, como qualquer substância, assim como o açúcar é arriscado, como o sal é arriscado, esse talvez seja um pouco mais porque provoca dá uma mexida cerebral. Falaste se pessoas que não são adictas se colocarem em risco. Se a gente tem uma predisposição para doenças psiquiátricas, claro que sim, né? A gente quer dar uma mexidinha lá no cérebro com uma substância que pode causar alucinações, isso pode fazer mal. Ah, mas todo mundo, não, a maioria não, assim como a maioria das pessoas que usa droga não vira adicto. A maioria das pessoas que bebem não se torna dependente de álcool. Então, a gente não pode pegar nunca a maioria. O nosso problema como médico, a gente acaba se tornando pessoas bem chatas, porque a gente não pensa na maioria. A gente pensa assim, peraí, dessas 100 pessoas, uma morreu? E como é que eu vou dizer que o outro que eu vou passar esse negócio não é o 101 que vai morrer? Né? Não podemos. Então, assim, a gente fica muito chato nessa situação de médico, de profissional da saúde, a gente vai ficando restrito, né? Eu quero, lógico que eu quero. Se falasse assim, Daniel, tem comprovação, já pode, eu ia ser o primeiro a prescrever, porque eu quero terminar o mais rápido possível o sofrimento. Quanto mais tempo a gente está na adicção, mais tempo a coisa demora, mais risco eu me coloco, né? Não foi hoje, mas pode ser amanhã que eu bato o carro, que o traficante me pegue na esquina. Pode ser amanhã. Então, se eu puder ficar bom hoje, seria ótimo, né? Mas, sendo chato da área da saúde, eu vou dizer assim, por enquanto, esses caminhos aqui, eles são caminhos mais conhecidos e mais seguros. Não é que esse caminho aqui que é novo não leve para o local que tu quer chegar. Mas eu não conheço esse caminho para te dizer que ele é seguro. A Alessandra quer contribuir. Não é nem contribuir, eu só acho que assim, me causa estranheza o que o Bruno está trazendo, que algo que nos Estados Unidos tem uma vigilância para a liberação de um medicamento muito mais rigorosa, ou seja, testar em humanos antes de testar em animais, como é que eu libero um medicamento sem passar por essas etapas, né, Bruno? E até agora, falando da ibogaina, tem um mecanismo hiper mega complexo, né? São 3 tipos de possibilidades de atuação, né? E com vários entra cálcio, sai cálcio, né? E aí eu até agora não me lembro de ter lido estudos grandes em animais e depois em seres humanos grandes. Então você falou 20 pessoas, né? 20 óbitos, é isso? Numa amostra, o que nós queremos saber? Qual é o tamanho dessa amostra?
nós não temos esse perfil de toxicidade. Portanto, eu não prescreveria ibogaína no atual momento, né? A Alessandra Dil falando isso. Agora, quando isso vier com tolerabilidade, segurança, eficácia, efetividade pós-marketing, opa, quem sabe? Eu queria só completar uma coisinha, gente, espera um pouquinho. Daniel, essa pergunta dele, vendo pelo lado amor exigente, pode ser isso que você disse, a pessoa já estava esgotada de tentar, se amarrou nisso e foi o start dele, né? Então eu vejo nisso, não foi exatamente o que ali ele tomou que ficou limpo, é mais a vontade dele realmente de ficar limpo, né? Boa noite a todos, meu nome é Pedro Sala aqui. Eu quero agradecer por ser bem explicado. Tem um momento durante o tratamento, já passou na minha cabeça em fazer uso disso. Só que agora, vendo essa explicação em riqueza de detalhe, não seria um pouco contraditório assim? Vou me abster de todo uso de droga que modifica minha mente e meu humor. Como um alucinógeno pode estar me trazendo assim, um alívio ou está reduzindo minha compulsividade ou minha obsessão pelo uso? Boa pergunta. Olha só, eu acho que até um pouco do que o Bruno falou. Pode funcionar? Pode. Não estou dizendo que não vai. Ela não contribuiu? Pode. Não quer dizer que não vai. O problema são os riscos, que a gente não tem ainda como dizer assim, vai que é seguro, só isso. Então, concordo contigo. Como é que uma substância vai chegando e fazer algo diferente se tu também está usando outras substâncias? Eu posso dizer assim, existem alguns remédios que fazem isso, que diminuem a fissura. Por que a ibogaína não pode ser a próxima do futuro? Pode, claro que pode. É o que a gente quer, é o que a gente quer. Oi, Daniel. Eu sou médica, sou colega. Dermato. Eu sou. Então, meu filho foi. Eu fui com o meu filho no seu consultório. E a Roberta Paiá foi que me indicou a exigente. E, obviamente, eu não fui mais dela porque ele está internado, né? Por uso de maconha, se você lembra, né? Então, referente à cocaína. Então, redução de danos, seria para redução de danos, né? Ou não. Quer dizer, o uso ainda não está liberado por causa desses riscos cardiovasculares muito grandes. Agora, eu vou te dizer, acho que não. Está liberado não, mas clínicas usam, né? Talvez o Bruno até seja mais especialista do que eu para falar isso nesse sentido. Mas olha só, eu não entendo como redução de danos, porque é para parar. Não é que a gente vai ficar tomando ibogaína, entendeu? Quando a gente fala de redução de danos, por exemplo, eu estou fumando, eu quero parar de fumar, eu colo o adesivo, nicotina. Saiu daqui, que tem substâncias cancerígenas, e ficou só aqui, só nicotina, colada no adesivo. Eu reduzi o risco, né? Eu reduzi o risco, mas eu vou continuar com a substância por enquanto, pelo menos. Eu entendo a ibogaína não como uma redução de danos, tratamento, né? Para tratar. A ideia que passam para a gente é essa. Mas eu não entendo muito bem, porque é uma coisa multifatorial. Então, sabe, não dá para falar que uma substância vai ser. Não dá, é como você mostrou, é a ponta do iceberg, existe muita mais coisa embaixo. Então, acho que acho que a gente tem vivemos no senso. Não vai ter essa medicação milagrosa. Ainda não existe, né? O milagre está na mudança de comportamento, na mudança de atitude, no remédio, no psicólogo, no ocupacional, na família se medicar, se transformar, se mudar, se modificar, em tudo, em todo o ambiente. Né? Eu não sei a estatística, mas a comorbidade, sempre eu acho que há uma comorbidade que leva à dependência. Né? Que pode aparecer depois. Que pode aparecer depois. Às vezes uma alimenta a outra. Pois é. Obrigada. 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 Doutor Daniel, depois dessa palestra bacana que a gente acabou de ouvir, eu acabei associando a minha vivência particular, que meu filho que está ausente aqui, que me deu licença para eu falar, da vivência que a gente teve. Eu acho que um adicto é diferente do outro, como você mencionou num dos slides. O princípio desse mês é justamente isso, os pais são diferentes dos filhos. Eu acho que é um adicto diferente do outro.
A minha experiência é que meu filho esteve no Acre, no coração dessa cultura do mestre Irineu, fez uso do chá do ayahuasca, que é a união dessas duas plantas brasileiras, né? Não estou falando de Bonaína. A família acreditou nessa opção dele, ele pesquisou, foi atrás, ficou alguns meses e não teve sucesso. Então, por acaso, não teve sucesso. Ele narrava histórias de sucesso lá, né? Naquele Londrão distante, né? Um Brasil muito diferente daqui da Paulista. Mas a experiência que eu tive é o seguinte: o mestre Irineu, que é o gestor daquela instituição, tem o amparo dos gestores estaduais, né, lá da região, mas, no meu entendimento, está faltando não só de pesquisa se concluída, porque eu acho que a ciência por si é infinita, né, você tem que pesquisar sempre, mas acho que falta realmente, além das pesquisas, a equipe de multidisciplinar, quando você falou que os 90% é muito além do medicamento, né? Eu acho, na minha santa ignorância, acho que falta isso em qualquer desses tratamentos. Então, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, está muito bem servindo a população carente com o CAPS, que meu filho faz uso, graças a Deus, mas falta acessibilidade de outras ferramentas. Então, talvez, né, o chá do ayahuasca fizesse efeito, mas no paralelo com terapia psicoterápica, né? Para sanar aqueles 90% que você mencionou. É o que eu percebi, né, entre tudo que está acontecendo. E um exemplo bem concluído que eu tenho, né, dele mesmo, que além da estadia no Acre por meses, aventuras mil, chegou até o Peru com a expedição do mestre Muniz. Pela experiência dele, eu acabei lendo muito sobre suas matérias. Conheci a célula do ayahuasca em Brasília, que está na mão do mestre Gerd, que é editor de vários livros sobre esse assunto. Respeito muito esse cidadão também. Mas hoje, particularmente, eu digo que o que está fazendo efeito com meu filho é o NA. Como assim? É o que você acabou de falar. É descobrir o que se encaixa com aquela adicção, né? Então, ele já esteve 5 meses e meio no Padre Haroldo, ótima experiência, assim, gratidão eterna que eu tenho por aquela instituição em Campinas. Mas o que realmente hoje está deixando meu filho feliz é ele descobrir um grupo onde ele se diverte com o próprio drama e os seus colegas, seus parceiros, e está dando certo. Há quanto tempo? Há 10 dias. Mas ele está feliz e eu também. Então é muito distinto isso, né? Cada história é uma história. Qual o teu nome? Lucila. Lucila, para mim, a essência é essa, né? A gente tentar encontrar no indivíduo. Qual o grande problema? A massificação do tratamento. Qualquer tratamento que a gente fala assim, isso aqui é 100% para todo mundo, não funciona, porque a gente não é 100% igual a todo mundo, né? Então, é isso. Para uns pode ter funcionado o chá, para o teu filho não funcionou, para o teu filho está sendo o NA, tem gente que eu conheço que não gosta. E aí, eu acredito que a grande graça de quem trabalha na área é a gente nunca ver a pessoa igual a outra. Cada paciente novo é um mistério novo. O que eu vou fazer? De que maneira eu vou ajudar essa pessoa? Como é que eu posso contribuir? Na verdade, não é nem ajudar, eu acho muito grandioso falar ajudar. Mas como é que eu vou contribuir para encontrar um caminho que seja seguro? Menos floresta, né? Menos floresta. Boa noite a todos, boa noite, Daniel. Uma ótima palestra, meu nome é Thiago. Eu queria fazer uma pergunta. O uso religioso da ayahuasca, ele pode ser detectado no exame toxicológico e assim impedir, por exemplo, de assumir um cargo público, um concurso? Boa pergunta. Aí depende do que esse teste que vai ser feito no candidato vai detectar. A droga, a DMT, não é uma das drogas mais comuns. Eu não sei se, eu não conheço se a gente usa os exames para. Então, se a gente vai ter essa pesquisa dessa droga específica em qualquer exame de toxicológico. Então, a gente sabe que, por exemplo, aqueles exames de urina, eles podem ser escolhidos dependendo do que a gente quer encontrar. Então, tem o que é só de cocaína, tem o que é só de maconha, tem o que é de metanfetamina. Então, não sei.
Mas de modo geral, eu sei o seguinte: se for detectado, vai ser considerado como uma droga. E a pessoa vai talvez ter que explicar lá a questão do uso religioso. E aí eu acho que no mínimo vai gerar uma boa discussão antes do candidato ser aprovado, porque vai ter que explicar essa questão do uso religioso. Que por ser religioso, eu acredito, é lei, tá? É lei. E ele pode utilizar sim dentro da religião dele, isso não é crime. Gente, nós temos que pedir desculpas, tem um monte de gente querendo fazer perguntas, mas o horário está chegando pertinho do fim. Então, nós não vamos discutir a briga aqui pelo microfone. Eu vou até criticar de falar. Mas nós vamos fazer a última pergunta agora. Infelizmente, algumas pessoas se esticaram muito, né? E nós temos que cumprir o horário, nós temos que encerrar às 22 horas, liberar o espaço. Tá? Por favor. Meu nome é Adriano de Camargo, eu sou especialista em dependência química. Conhecido meu de longa data. Sou membro de NA também, faz 10 anos. E quero poder partilhar com vocês a respeito da experiência que eu tive com a ayahuasca. Nesses 10 anos, ainda como membro de Narcóticos Anônimos, eu experimentei a ayahuasca e vi o potencial terapêutico nela para poder agregar dentro do meu cardápio de opções como mais uma ferramenta de cuidado. Eu tenho um instituto que chama Yanderu, que é perto da Cracolândia. Eu atendo em média 33 pessoas que estão em situação de rua. Dessas 33 pessoas, 30 não fazem mais uso abusivo de crack por conta da ayahuasca. Estou no programa de pós-graduação da UDED, estou no programa como aluno especial do TOEFL na Unicamp de doutorado, para poder entender um pouquinho a respeito dessas possibilidades terapêuticas que estão surgindo como mais uma ferramenta. Não quer dizer que ela cura, não quer dizer que é para todo mundo, mas quer dizer que a ayahuasca está aí, precisa ser estudada, precisa ser valorizada também como mais um recurso nos seus cardápios de opções. Porque a eficácia do terapeuta está na diversidade das suas ferramentas. E tanto a ayahuasca como a controversa ibogaína, ela está aí para a gente poder estudar. Deu muito certo com pessoas no nosso instituto de que foram membros de Narcóticos Anônimos e não conseguiram manter a abstinência. Mas com a ayahuasca está conseguindo. Então, deu muito certo, como também não deu certo para algumas outras pessoas que viram que, não, para mim não dá esse negócio de ficar louco. Não, Adriano, não estou conseguindo dar conta disso, para mim não dá. Então tem que ser muito sincero e equilibrado de que uma solução para a dependência química não existe. Como o Daniel disse, a solução para a dependência química, tome cuidado com essas propagandas enganosas, seja ela qual for. Comunidade terapêutica, Narcóticos Anônimos, igreja, ibogaína e ayahuasca. E médico também. Queria agradecer muito a contribuição de todo mundo. Acho que só enriqueceu, então trouxe um pouquinho, mas quando abre fica muito mais rico, porque aí é da cara, da voz, da experiência. Obrigado. Sem um presentinho nosso. É de coração. É de amor exigente. Não é droga, não, né? Depois do YouTube.